Amém, Jesus. Eu salvo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Os ouvintes de casa também recebam a gloriosa paz de Jesus também. Estamos ouvindo pelo programa A Voz da Cura Divina e também pelo canal Defesa Sã Doutrina, A Voz da Cura Divina. Pela minha internet, receba a paz de Jesus também. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, louvamos a Deus, oramos ao Senhor. Agora chegou o momento mais especial agora, o momento da palavra de Deus. Abra a Santa Bíblia, no livro de 1 Reis, glória a Deus, aleluia, capítulo 18, verso 21, glória a Deus. 18, verso 21, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda Reis, capítulo 18, verso 21. Glória a Deus. Quem já achou, grite amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 21, capítulo 18, verso 21. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem já achou, grite amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que nos diz assim. Então Elias chegou todo o povo e disse: Até quando concheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se é Baal, siga-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Grita: meu Deus, meu Pai, fala ao meu coração, Senhor. O que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, e louvar a Deus que Ele merece. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, irmãos que estão aqui nesse culto abençoado no lar, eis aí a palavra de Deus. É um acontecimento com o profeta Elias. O Elias era um profeta em conflito, profeta levantado por Deus, que foi um dos profetas que não se curvou a Baal. Israel, cujo capital Samaria, reino do norte, estava em uma grande apostasia, com declínio espiritual, moral e eclesiástico. Porque todos os reis que foram rebeldes a Deus, se apostataram, se encurvaram aos deuses estranhos, se aliançaram com as terras pagãs, desobedecendo a doutrina do céu, dizendo que o profeta Moisés disse: quando entrar na terra do Senhor, não trazeis os costumes daquela gente. E eles começaram a se aliançar com o mundanismo, com a feitiçaria, com o paganismo. Aleluia. E estava um tempo muito difícil. Então Deus começou a levantar os seus profetas, denunciando aquelas práticas de Jezabel, aquelas práticas de Acabe. Mas o diabo se levantou de uma tal maneira que começou a usar Jezabel, que começou a mandar matar os profetas de Deus. Ela pegava os tesouros do templo, usurpava para se beneficiar em seus banquetes. E ali influenciava o povo ao pecado, a abandonar a lei de Deus. Uma perseguição terrível. Os profetas que vinham de Jerusalém denunciar o pecado deles, muitos deles caíram e muitos deles foram persuadidos pelo ouro, pela prata, e começou a se aliançar com eles, pregando um falso evangelho. E Elias foi um dos profetas que não se curvou a Baal,
mesmo diante da perseguição, ele enfrentou Jezabel, ele enfrentou Acabe e propôs um desafio. Mas antes de Elias se apresentar diante do rei, ele buscou a face de Deus. Ele se curvou diante de Deus, dizendo: Senhor, só restou eu, mataram todos os seus profetas. Deus falou assim: não, ainda existe 7.000 que não se curvaram. O que é se encurvar? Eles se encurvaram obedecendo, se adaptando aos costumes pagãos daqueles rebeldes. E vai e apresenta diante de Acabe. Ele apresentou e denunciou o pecado e profetizou o juízo de Deus que viria sobre aquela nação. E ali ele promoveu um grande desafio. Só que existiam pessoas ali que estavam cocheando em Deus pensamento, porque Jezabel, ela era persuasiva, juntamente com seus profetas. As pessoas estavam apegadas, né, a Israel devido às suas tradições, porque os espíritos enganadores pregavam algumas verdades para cativar os servos de Deus ali. E com mentira. Então as pessoas muitas vezes se apegavam aquelas coisas, achando que estava agradando a Deus e não estava. E quando Elias começou a profetizar, eles começaram a ficar em dúvida. Então, quando Elias promoveu o desafio, ele já exortou o povo: se Deus é Deus, siga-o; se Baal é Baal, siga-o. Porque ele estava coteando em dois pensamentos, para um lado e para o outro. Então ele promoveu ali o desafio. E diante do desafio, Deus exaltou o profeta Elias, que através da sua oração, Deus fez um grande sinal, que houve chuva, que estava uma grande sequidão, por permissão de Deus. Era um castigo de Deus sobre aquele povo. Porque Deus encerrou os céus, a chuva ali, para exatamente quebrar as falsas profecias dos profetas de Baal, que eles tinham Baal como Deus das chuvas. Então Deus cessando as chuvas, eu quero ver agora. E quando promoveu ali o desafio, os profetas de Baal ali começaram a fazer suas orações falsas, suas danças, seus rituais satânicos, e não houve nada. E quando Elias orou, clamou a Deus, Deus respondeu com um sinal de poder, fazendo que um fogo descesse do céu, acendesse o holocausto, e Deus depois enviou chuva. O que acontece hoje também, meus irmãos, não é diferente em nosso meio. Vivemos numa crise moral, eclesiástica, pastoral, uma crise, uma enfermidade espiritual, onde há um vazio, onde há uma frieza espiritual. Por quê? Os mesmos espíritos imundos que usou Jezabel e Acabe, trazendo apostasia e o paganismo para Israel, têm usado os falsos profetas em nosso meio, com seus paganismos, despregando tudo que os homens de Deus do passado pregou, removendo os marcos antigos que vossos pais deixaram. Eles estão colocando os telões nas igrejas, estão pintando as igrejas de preto, estão com músicas profanas, através da filmagem da besta, despregando com suas palavras persuasivas aquilo que os homens de Deus pregou, dizendo que nós pregamos não é doutrina, é costumes. Eles estão usurpando o dízimo e as ofertas dos humildes irmãos que depositam na obra de Deus para fazer esses paganismos, fazer essas festas mundanas, para promover essas imundícias. Aleluia. E quantos profetas que se levantou denunciando, mas depois prevaricou. Tem aqueles que no começo irmãos profetizaram contra isso e depois prevaricaram. É o que acontecia lá com Jezabel. Os profetas que vinham de Judá, quando ela não matava, ele fazia com que ele se aliançasse com ela, ali pagando ofertas, dinheiros caros para se aliançar com eles. Eles se tornavam profetas de Baal e perseguiam os profetas de Deus. E as profetisas de Azera, que eram prostitutas, que faziam cultos de rituais, orgias na estátua de Baal. Hoje é diferente. As irmãs que antigamente guardavam os bons costumes da doutrina, que tinham um linguajar manso, humilde de coração de doutrina, que só falava de Deus. Hoje é palestras mundanas. Hoje é palestra falando até sobre sexo.
O que segura o casamento é obediência a Deus, jejum, oração e amor dentro dos estatutos bíblicos. Hoje que estão fazendo a mesma coisa, aí, como Jezabel fazia. As meretrizes faziam cultos de rituais, de orgias sexuais debaixo do templo. Hoje essas mulheres com salto alto em cima do altar, com vestes sensuais, mostrando as suas peças íntimas. E estão falando em línguas. Estão profetizando, porque está como aconteceu na igreja de Tiatira. Eis que tem um contra ti que tolera Jezabel, porque tinha uma profetisa lá que profetizava, pregava, porventura estava como era Jezabel, nas pinturas das vaidades. Aleluia. Está vendo? Sem contar que o adultério também significa o divórcio, segundo o casamento, sendo liberado nas igrejas. Muitas vezes não está liberado abertamente, mas está sutilmente. Quantos pastores, dirigentes, até dirigentes setoriais estão divorciados e casados de novo? Por quê? Por causa que tem bom salário. Porque se encurvaram aos falsos profetas, se encurvaram a Baal e a Acabe e a Jezabel do século 21. E muitos irmãos humildes dos interiores, até mesmo de São Paulo, são irmãos humildes, falando, Senhor, só restou nós na doutrina. Deus está falando, não restou, ainda existe os remanescentes que não se curvou a Baal. Glória a Deus. Que estão pregando a verdade da doutrina. E Deus tem levantado o ministério santo como empenhou em minhas mãos. E muitos não estão entendendo, estão cocheando em dois pensamentos. Será que Deus levantou o nosso irmão missionário Emerson Nunes mesmo, não só ele, mas mais irmãos? Com essa obra da Voz da Cruz Divina e com o ministério, estão cocheando em dois pensamentos. Então agora estão vendo o desafio, porque eles oram, não acontece mais milagre, não acontece mais nada, é só escândalo. E aqui vocês estão vendo os sinais de Deus acontecer, as curas, sinais de maravilha, porque onde tem doutrina, tem o poder de Deus, a cura divina. Não é com exaltação que eu falo isso não, mas sim com a autoridade de Deus, é um choque de realidade. Mas muitos estão presos no homem, estão apegados no homem, estão apegados na placa, e não estão entendendo o poder de Deus, do Espírito Santo. Estão cocheando em dois pensamentos, estão concordando com o pecado desses mundanos rebeldes, que destruíram a obra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é o que Jezabel fazia. Aqueles que profetizaram antes, hoje estão aliançados na mesa de Jezabel. Que comia lá, os profetas de Baal comia, se banqueteava na mesa de Jezabel. Hoje você vê esses mesmos nas mesas de podcast, através da televisão disfarçada do YouTube, em filmagens, falando as coisas, dando profecias a falso profeta que está despregando a verdade da doutrina. Como que você, sendo uma serva de Deus ou um servo de Deus, vai profetizar bênção para um falso profeta? Quem fazia isso eram os profetas de Baal. E Deus lá na frente, mais de anos na frente, levantou Jeremias e diz, esses profetas profetizam por mentira, profetizam por par de Baal, pois aqui eu digo a mesma coisa, homens que por causa de salário se encurvaram são verdadeiros Judas Iscariote, que traiu Jesus por 30 moedas de prata, estão traindo Jesus, a doutrina, por cargo, por fama, por aplauso dos homens. Glória a Deus. E estão profetizando mentira, dizendo que falso profeta está destruindo a igreja, que diz que essa doutrina que pregamos é um câncer da igreja, e agora está profetizando que vai ter dom de maravilha. Sim, vai ter dom de maravilha sim, mas não por parte de Deus, sim por parte da besta. E se vocês verem milagre acontecer, não é Deus, porque ali é Satanás que está operando. A Bíblia diz que Satanás faz descer fogo no céu e faz tão grandes sinais que, se capaz, enganaria até os escolhidos. Você não se conhece um pregador da... Pode bater palma para Jesus. Você não se conhece um pregador, não é somente pelos sinais e cura e maravilha, mas sim pela sua doutrina. Esses daí são verdadeiros anticristos, que estão fazendo culto na escuridão, onde já se viu culto no meio do escuro. Deus é luz, irmão, não é trevas. Então por que cocheais em dois pensamentos? São todos falsos profetas e farinha do mesmo saco. Quantos estão sendo enganados? Isso é uma estratégia, irmão, de Satanás, usando esses homens caídos, disfarçados de doutrina, para cativar os verdadeiros, para que fiquem enganados lá com eles. Ali foi-se a glória de Israel, o Icabote, é o que aconteceu. Não é mais templo da glória de Deus, se tornou um pandemônio, covios de ladrões, covil de sinagoga de Satanás. Porque não prega mais a doutrina, não vive ela. Está como a igreja de Sardes,
ali onde está o trono de Satanás, onde habita, lá na igreja de Pérgamo, Pérgamo, que era de Deus, depois se tornou aposta com a invasão dos nicolaítas, com a doutrina de Balaão. Então, meus irmãos, tome cuidado. Mais uma vez Deus está falando que ainda existe os Elias, que não se curvou a Baal. E a Bíblia diz que quando vê a iluminação no lugar santo, quem lê entenda, quem vê fuja desses tais. Ah, mas muitos estão igual os religiosos. Ainda continua indo lá, ainda continua ali dobrando o joelho. Deus não está recebendo. Porque estão pegados no homem, estão pegados nos tijolos, no templo. O templo de Deus é você. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, só habita onde há santidade. O que fez Acabe? Levantou postes ídolos. Levantou postes ídolos em Israel. Esses postes ídolos são esses telões de Satanás no meio das igrejas. A imagem da besta, a imagem do diabo. Tá vendo? Mas Deus tem castigado os fundadores disso, que soltou arrogância para o povo, que chamou a revelação de Deus, que falou na minha boca de qualquer. Hoje vocês estão vendo o resultado aí, porque não tocaram em mim, sim tocaram no Espírito Santo de Deus. Pode criticar, pode falar que eu estou me exaltando. Não, eu estou fazendo como Elias. Elias fez a mesma coisa diante lá. Elias zombou dos profetas de Baal. Pastor Valdemar, o Elias zombou dos profetas de Baal. Irmã Maria, irmão Erlo, ele zombou. Consulte mais o seu Deus. Ele pode estar descansando, ele pode estar no banheiro. A mesma coisa que eu faço. Cadê agora? Cadê o sinal de Deus? Não zombaram de Deus? Não falou da revelação? Olha a situação que está agora. E ainda fica enfeitando, camuflando, fingindo uma falsa cura, dizendo que está tudo bem, mas não está, porque são orgulhosos. Aleluia. E Deus resiste o soberbo da graça dos humildes. O orgulho precede a ruína. Olha a ruína que está devido ao orgulho: enfermidade, um caos, um friamento espiritual e a queda. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus está, irmãos, onde prega a verdadeira doutrina, onde tem a verdadeira santidade. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é o que aconteceu lá, está acontecendo hoje. Mas tem os verdadeiros Elias ainda. Aleluia, Jesus. Tem os profetas de Deus ainda pregando. E Deus já levantou o programa A Voz da Cura Divina no rádio. E logo, logo com a obra, com o ministério, com a igreja, que vai dar continuidade, como Deus falou comigo. Aleluia. Meu servo, essa obra não terminou. Ela terminou lá, porque eu não estou no meio desses mundanos não, mas ela vai continuar contigo, mas com outro nome, devido às leis terrenas. E eu serei contigo assim como fui com meu servo. Eu serei contigo também. E aqueles que for contra ti, eu serei contra eles. E grande obra eu tenho a fazer pelo seu intermédio. E a obra vai crescer e vai crescer ainda mais. Porque Deus está com essa obra. Deus está com o programa A Voz da Cura Divina e com a igreja primitiva que vai ser fundada. Aleluia! Quem quiser chamar de divisor, pode chamar. Olha o divisor, os resultados das curas e os milagres aí, ressurreição de morte, vocês estão vendo? Olha as curas de milagre comprovado com laudos médicos, vocês estão vendo? Olha a pregação da doutrina, vocês estão vendo? Aleluia. Glória a Deus. Porque não somos pegados à placa de ministério, não, mas sim somos pegados a Jesus Cristo. Aleluia. E esses que estão pegados à placa, pegados ao homem, vão sempre continuar caindo. Que estão blasfemando, que não tem o Espírito Santo. Está como aqueles que estavam falando, estão cocheando em dois pensamentos e ficaram tudo calado. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tome cuidado. Sai dessa internet, sai desse YouTube. Deus já preparou aqui o rádio. Usa somente o YouTube para ouvir essas pregações que postam aqui e os louvores já saem. Aleluia. Isso tem sido também um instrumento de Satanás para derrubar suas vidas espirituais. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aí está. Como Deus usou o profeta Elias, Ele está me usando também. Aleluia. Muitos criticam até mesmo as pregações
que posta aqui dos antigos homens de Deus, mas eu tenho um respaldo bíblico para isso. Elias, diante da oração, de quem que ele lembrou aqui? Dos seus patriarcas. Abraão, Isaque e Israel. Eles já tinham partido com o Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 13, lembrai da palavra dos vossos pastores, quais ensinaram a palavra de Deus. Aqui na Bíblia tem oração de Daniel, tem oração de Paulo, tem pregação de Paulo, de Pedro, dos apóstolos. Eles estão vivos ainda? Estão, igreja? Eles não partiram com Jesus, mas a oração dele continua aqui. Então é errado, é idolatria. Está vendo? Isso é homens com dor de cotovelo, com inveja, que não faz nada e fica perseguindo os verdadeiros servos de Deus. O nosso irmão saudoso missionário partiu com Jesus, os apóstolos partiu com Jesus, os profetas partiu com Jesus, mas as suas humildes palavras permanecem para sempre em nossos corações. Glória a Deus. Aleluia! Deus. Glória a Deus! É como diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Aleluia, Jesus. Irmãos, nos tempos do fim agora seriam poucos que iam adorar a Jesus, a verdadeira doutrina. É nesse tempo do fim agora que se sabe quem é verdadeiro cristão e quem não é. Aleluia, glória a Deus. É nesses tempos do fim agora que se sabe. Aleluia, Jesus. João diz, é nisso que se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aleluia. Jesus disse que eram as igrejas, os profetas verdadeiros que teriam sucesso, não. Jesus disse que os falsos profetas enganariam muitos. Jesus disse que a porta é estreita e poucos entram por ela. E a porta larga, muitos entram por ela na porta larga. Muitos me dizem, Senhor, Senhor, mas o coração está longe de mim. Então por isso que diz Jesus, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Palmas para Jesus, meus irmãos. Então aí está o resultado. Eis que vos envio o cordeiro no meio de lobos. Nós somos cordeiros, mas com a autoridade de Deus para enfrentar esses lobos falsos profetas. Eis que vos expulsar-se-ão das sinagogas. Quantos irmãos pregadores de anos de doutrina que são homens de Deus, que foram expulsos dos seus cargos, foram tirados dos seus cargos. Antigamente era disciplinado o homem de um cargo quando cometia o tipo de pecado. Hoje é diferente, está inverteu o quadro. Hoje os pregadores da sã doutrina estão sendo escorraçados, tirados, zombados, e os adultos estão recebendo aplauso. Está vendo? Isso são os falsos profetas com as doutrinas de demônios. Estão apoiando as mulheres a cortar cabelo, usar calça comprida, salto alto, televisão, vaidades, apoiando jogador de futebol, política, divórcio, segundo casamentos. São falsos profetas, enganadores. Estão apoiando os costumes do mundo. É a doutrina de Jezabel. Está vendo, irmãos? Toma cuidado, irmãos. É diácono ministrando ceia, diácono ungindo. Isso é heresia. Isso é doutrina de Jezabel. Isso é doutrina de apostasia, de rebelião. Porque está aumentando as escrituras sagradas. Deus deixou essa função para o presbítero. Então, a função eclesiástica está caída também. Está vendo? Ah, mas a necessidade da obra não tem presbítero, tem que pôr diácono. Olha o que aconteceu com aqueles levitas que trazia a arca de Obed-edom. Quando a arca ia caindo, eles foram ajudar. E foram mortos. Mesma coisa agora. Quer exercer uma função fora do contexto bíblico? Não estão morrendo literalmente porque nós estamos na graça. Mas estão morrendo espiritualmente. Estão mortos espiritualmente. E cada um desses homens que estão dando apoio, atenção, diáconos, vocês podem ser de doutrina que for, mas vocês estão ministrando ceia, ungindo, vocês estão contrariando a palavra, e no último dia vocês vão ter uma surpresa, porque vocês estão adorando a doutrina de Jezabel, não a de Deus. Está vendo, meus irmãos? Então essa é a verdade da palavra. Essa é a verdadeira doutrina de Jesus Cristo, que muitos não querem ouvir. Porque Paulo pregou que chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina.
Eles teriam comichão nos ouvidos. E o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos eles se apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aí está. Está vendo? Então, meus irmãos, a palavra de Deus está sendo pregada. Aleluia, glória a Deus. Palmas para Jesus, meus irmãos. Então essa é a verdade da palavra, irmãos. Dê ouvido ao que Jesus está falando aqui. Não é o missionário Emerson Nunes que está falando, mas sim o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo da verdade. Olha, irmãos, muitos estão se apegados em cargos. Muitos estão apegados no homem. Estão como Judas Iscariote. Olha, irmãos, nós temos que ser como Nabote. Nabote foi persuadido por Acabe. Acabe tentou persuadir Nabote, dizendo melhor. Mas ele não conseguiu, porque Nabote não vendeu a sua vinha para ele. Do que os seus pais deixou a ele. A mesma coisa somos nós. Não podemos vender a nossa unção, o poder de Deus por causa de cargo, por causa de proposta, por causa de salários, que esses mundanos, rebeldes, falsos profetas, filho do diabo está fazendo. Estão em enfermidades, estão em caos, mesmo assim não se curva, não se rende, porque os tais estão reservados para o dia do juízo final. E eu digo como Elias, da cama que deitaste, não levantarás, do pó, o pó descerás. Que é o que Deus fala, Ele cumpre. E não adianta fazer jejum, oração, que é a mão de Deus. A mão de Deus vai pesar ainda mais. Aí depois vem aquela cara cínica, né? Pedindo ação. Olha, Deus, vamos orar. Não adianta oração, não. Quantas almas estão descendo para o inferno por causa desses falsos profetas? A nossa oração é para que Deus faça segundo a sua vontade. Vamos orar pelas almas para que Deus converte elas. Meus irmãos. Esses homens, Deus está vendo com eles como fez com Elimás, que caiu ferido de cegueira porque perseguiu Paulo. Muitos não leram a Bíblia, por isso que ficam confundidos. Irmão, cadê o amor? Deus é amor, mas a Bíblia diz também que Deus também se ira todos os dias. O seu juízo é a base do seu trono. Aleluia. Você acha que Deus vai passar a mão na cabeça de falso profeta de lobo, que está esmagando as ovelhas e chupando os ossos? Temos que denunciar esses falsos profetas, esses divisores sensuais, que estão causando escândalo na casa de Deus. São rebeldes. A Bíblia diz que é melhor que não conheça a verdade do que conhecer e não obedecer. Entra pela porta estreita. A porta estreita qual é? O crente que santifica seu corpo, a alma e o espírito. A porta estreita é o crente que não vê televisão. A porta estreita é o crente que não é cabeludo. O crente homem que não é cabeludo, que não joga futebol. Essa é a porta estreita. A porta estreita é a irmã que não corta o cabelo, não usa calça, não usa brinco, não usa batom. Essa é a porta estreita. Qual é a porta larga? As igrejas que apoiam a cantada de Natal é porta larga. As igrejas que apoiam cultos show é porta larga. As igrejas que faz telão das igrejas com festas de fumaça é porta larga. As igrejas que apoiam as coisas do mundo é porta larga. Todos são porta larga que conduz à perdição, meus irmãos. Aleluia. Aleluia! Mas hoje vocês estão ouvindo a porta estreita. Vocês estão ouvindo a porta estreita de Jesus falando aqui agora. Glória a Deus. No seu coração, meus irmãos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a porta estreita que leva para o céu. E poucos vão subir, irmão. Poucos. Jesus falou que os dias anteriores à sua vinda seria como foi nos dias de Noé. Glória a Deus. Como eram os dias de Noé. Noé pregando, foi o pregoeiro da justiça, anunciando o juízo de Deus que viria, e o povo tomado por uma indiferença, pouco se importando com o que Noé estava falando. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Mesma coisa é hoje. O povo tão tomado por uma indiferença. Diante de uma pregação como essa, muitos sentem comichão. Quantos estão murmurando? Quantos estão desligando o seu rádio agora? Muitos estão até ouvindo e murmurando, tomado por indiferença. Mas eu estou livre desse sangue. Como foi nos dias de Ló.
a explosão do homossexualismo e lesbianismo, hoje você vê isso até mesmo dentro das igrejas. Tem aqueles que já são assumidos. Pastores, pastoras lésbicas, pastor gay assumindo aí, contrariando a palavra. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa disso. E tem aqueles que estão ocultos na casa de Deus de engano, mas esses não permanecem. E oremos para que Deus liberte essas pessoas. Então, meus irmãos, e da onde está vindo isso? Através do mundanismo, da televisão, da internet, desses programas mundanos. Isso é templo de Baal. É o que Jezabel trouxe para Israel. E a Jezabel do século 21, a Jezabéis, né, que não tem só uma, tem mais uma aí, que já é bem antiga, mas também se apostatou também, que é pior ainda, mas está na mão do Senhor. Deus o julgará, os adúlteros. Aleluia. Aleluia! Então não dê ouvido a eles, irmão, fuja desses tais, faça você a diferença. Aleluia! Pregue a verdade, não venda a sua vinha por causa de cargo, não. Quer barrar você porque pregou a verdade? Deixa barrar. Se colocar você no banco, pode deixar no banco, mas tem um trono no céu te esperando quando Jesus voltar. Amém, meus irmãos? Quem recebeu essa palavra no seu coração? Glória a Deus. Aleluia! É a palavra da verdade. Amém? Então vamos fazer uma oração agora, para que Deus venha abençoar todos vocês. Está aqui nosso irmão visitando, né? Nosso irmão Nelson com o seu filhinho. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para o nosso irmão Nelson, para que Deus venha continuar ajudando ele. Nosso irmãozinho também aqui, né? O nome do irmão é? Irmão Zé Carlos, nossa irmã. Irmã linda, tudo homens de Deus, mulheres de Deus, todos que são cristãos. Estamos aí fazendo a obra de Deus em busca das ovelhas. Não estou me exaltando não, meus irmãos têm que fazer a mesma coisa, fazer viagem, buscar os irmãos lá que estão precisando de oração, precisando de apoio. Irmão, você tem viajado aos estados do Brasil para dar apoio a esses irmãos pregando a palavra de Deus. E eu peço que os irmãos orem para que Deus venha me dar livramento dos homens sanguinários. Meus irmãos, muitas vezes não veio direto lá, muitas vezes ao vivo no YouTube, mas estou fazendo a obra de Deus assim, ó, evangelizando e deixando a parte técnica operacional na mão dos nossos irmãos que estão cuidando do nosso estúdio. Hoje estamos aqui na região, né, irmã? Com os irmãos aqui, com a nossa irmã Maria, né? E nosso irmão Éder, nosso irmão, louvado seja Deus, Ademir, louvado seja Deus. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos continuar orando, clamando a Deus, pedindo a direção do teu Espírito Santo. Aleluia. Amém? Ore por Deus me dar livramento. Eu estou orando por vocês, para que Deus possa dar mais saúde para estar visitando. E tem mais viagem para fazer em busca das almas e em busca das ovelhas do Senhor. Amém? Todos dando glória, glória, glória a Deus. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus Jeová. Nesse momento de oração, ó Pai, obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso nesse lar, onde o Senhor falou tremendamente, mais um ensinamento aos meus irmãos que são todos crentes que estão aqui, mas os ouvintes, tem muitos ouvintes que não são crentes, que precisam do milagre. Ó Jesus, cura agora os ouvintes segundo a tua vontade. Esse ouvinte agora, meu Pai, que está sofrendo enfermidade, que está sofrendo, Senhor, enfermidades espiritual e física. O Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para sarar, meu Deus e meu Pai. Jesus querido, Jesus bendito, confirma a bênção, a vitória, meu Pai. Abençoa essa criancinha, Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo agora, meu Pai. Meu Deus, abençoa ele, vai repreendendo todo o mal, Senhor, toda opressão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa nosso irmão também, meu Pai, que está nos visitando, Senhor, confirmando sua grande bênção, confirmando sua grande vitória. Abençoa nossa irmãzinha também aqui, Senhor Jesus, e nosso irmão também, meu Pai. Eu creio, Senhor, na bênção do Senhor, no poder do teu Espírito Santo. Nosso irmão Pedrinho também que está aqui, meu Pai, em nome de Jesus, que nossa irmã Maria, nosso irmão Valdemar, confirma, Senhor, a vitória, confirma, Senhor, a bênção do Senhor. Repreenda toda obra maligna, repreenda toda feitiçaria, repreende todo olho gordo, repreende toda idolatria. Saia, Satanás, saia em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, agora eu faço oração da fé. Leva-nos em paz, ó Deus, para nosso lar e para nossa família, Senhor.